Estevão foi um cristão avivado. Então vamos aprender lições sobre o que Deus fez através da vida dele hoje no nosso programa EBD Comentada Online? A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online, edição adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso primeiro trimestre de 2023, lições adulto, com o tema Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 12 de fevereiro de 2023, com o tema Estevão, um Mártir avivado. Também quero convidar a você a assistir às lições bíblicas jovens desse primeiro trimestre de 2023, que estão sendo gravadas aqui no canal, com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não é apenas uma temática para os jovens, é uma temática para todo cristão e você está convidado a assistir essas lições também. Bom, vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por esta grande oportunidade de estar aqui mais uma vez no canal para realizar essa aula, Senhor. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor, tudo que aprendermos aqui. Senhor, abençoa a vida de cada inscrito, de cada membro. Toca nos corações para que possam divulgar o canal, para que outras vidas também sejam abençoadas e edificadas. Senhor, eu quero te pedir por cada professor, não deixa que desista, não deixa que desanime. Eu sei que é uma obra árdua, Senhor. Há muitas coisas que acontecem no dia a dia, mas que possamos ir em frente para a glória do Teu nome. Também dá ânimo aos alunos para poderem ir para a aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor, aviva a Tua igreja. Aviva o teu povo, nos aviva, Senhor, pois nós precisamos. Pai, o avivamento vem por meio da palavra. Se não estudarmos a palavra, Senhor, e colocarmos ela em prática, de forma alguma poderá haver um avivamento. Senhor, nos dá mais uma vez uma aula abençoada. Também te peço pelas famílias. Quem sabe esse lá tá, Pai querido, em conflito. Esse marido com essa esposa, talvez pensando que a solução é uma separação. Esse pai com o filho, essa mãe com a filha, com o filho. Pai, esse filho com o pai, com a mãe. Ajuda essa casa, Senhor. Entra, Senhor querido, com uma providência. Entra com uma solução. Dá sabedoria a essa família. Ajuda-os, Senhor, diante desta dificuldade. Eu te peço, Senhor, se o problema é financeiro, se o problema, Senhor querido, é de ordem, Pai querido, Pai amado, de enfermidade, Tu pode curar, Senhor. Tu pode fazer uma grande obra. Se o problema é uma libertação, Tu pode libertar. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Bom, eu quero lembrar a você que a programação aqui no canal funciona da seguinte maneira. Todas as terças-feiras, ao meio-dia, há um novo vídeo do programa Entendes Tu o que Lês? Onde eu leio o texto, explico o texto e trago as aplicações daquele referente texto. Às quintas-feiras aqui no canal, ao meio-dia, nós temos aí as aulas da EBD Comentada Online Adultos. Isso não quer dizer que na quinta-feira que você ir ali assistir é a aula da semana. Não, é uma aula adiantada. Mas todas as quintas-feiras nós temos uma nova publicação das lições da EBD Comentada Online Adultos. E aos sábados, ao meio-dia, há novos vídeos da EBD Comentada Online também, lições jovens. Então, esta é a programação do canal. Terças, quintas e sábados. Terças, Entende Tu que Lês? Quintas, EBD Comentado Online Adultos. E sábado, EBD Comentado Online Jovem. Tudo ao meio-dia. Bom, vamos para o nosso texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito, disse: Eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Esse que diz Estevão, tá? Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar sua glória. Graça, favor e merecido, o Senhor nos ajuda e vamos em frente fazendo a nossa parte. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 10 e capítulo 7, versículo 54 a 60. E eu explico sobre esses dois textos bíblicos do programa Entendes Tu que Lês, que já está aqui no canal gravado. Então, depois desta aula, eu te recomendo assistir este vídeo para que você tenha uma compreensão melhor sobre o assunto, porque há detalhes que eu explico mais nesse programa. Então, você deve assistir caso você queira aprender um pouco mais. Objetivos da lição: apresentar a vida de Estevão destacando seu testemunho pessoal. Mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. A palavra-chave é Marte, tá? Vamos explicar no decorrer. Plano de aula, você que vai dar aula, você que é professor, preste atenção. Você que é aluno, você vai ver como a lição também vai discorrer. Professor ou professora, inicia a aula com uma oração, foi o que nós fizemos aqui. Pergunte para a sua classe se alguém já passou pela experiência de ser criticado por ser cristão. Isso é importante, essa interação com os alunos. Peça para que alguns alunos compartilhem suas experiências pessoais. Não dá para todos os alunos compartilhar e não dá para contar tudo de uma forma detalhada, mas dá para poder pegar 1, 2, 3 alunos rapidamente e falar sobre alguma coisa, tá? Em seguida, destaque que nesta lição veremos através do exemplo de Estevão, que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é a sua fidelidade a Jesus. O cristão deve ser fiel a Jesus. Estevão foi o primeiro cristão que sofreu martírio. Até hoje, milhares de cristãos sofrem, aqui é sofrem, tá? Me perdoe, algum tipo de oposição, hostilidade ou violência por declararem sua fé em Jesus. A lista mundial de perseguição publicada em 2022, então essa listagem, essa pesquisa está bem atual, apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos, isto é, eles têm direitos negados, sofrem violências verbais e físicas, perdem propriedade, suas famílias são ameaçadas ou perdem a vida. Tudo isso os cristãos em pleno século XXI ainda continuam sofrendo. Tais perseguições são feitas às vezes por grupos civis, em outros momentos por autoridades religiosas e ainda por forças militares ou governamentais. Então você vê que tem a ver com pessoas, né, grupos civis, autoridades religiosas, forças militares ou até mesmo governamentais. Entretanto, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé em Jesus e se mantêm fiéis porque são fortalecidos pelo Senhor. Dessa forma, incentive seus alunos a não terem medo de professar sua fé. É importante falar isso porque vamos estudar sobre a vida de um homem que perdeu a sua vida física por causa da sua fé em Cristo Jesus. Talvez alguém logo pense, não, ele se excedeu, ele deveria ter sido mais moderado, ele ganharia mais tempo de vida para poder fazer uma obra ainda maior para o Senhor. Engana-se quem pensa assim. Por quê? Porque para cada um de nós, Deus tem um tempo determinado aqui nessa terra. E para Estevão, o tempo dele foi aquele. Ele cumpriu o ministério dele. Ele pôde dizer em alto e bom som: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ah, pastor, mas Paulo fez uma obra com muito mais tempo, uma obra muito maior. Para Estevão, para Deus trabalhar através de Estevão, o tempo era aquele. A morte de Estevão fez inclusive que a igreja pudesse sair um pouco mais e cumprir o que Jesus disse, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus tem formas de trabalhar que nós jamais vamos entender na lógica humana. Introdução. O assunto dessa lição
se você está aqui pela primeira vez, tudo que tiver em preto é igualzinho à lição, a revista, tá? A revista. Tô falando dessa revista aqui, ó. Só que você, de repente, tem no tamanho menor. Mas dessa revista aqui. Então, tudo que tiver em preto é revista. O que tiver em vermelho, azul, marrom, aí é um comentário para que você entenda, tá? Então, vamos lá. O assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Devido à sua unção como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. Uma coisa interessante é que Estevão atuou como evangelista sem ter sido levado à posição de evangelista. Não houve tempo. Estevão, ele parte ainda como um diácono. Mas o ministério que Deus tinha na vida de Estevão ficou muito claro, porque ele atuou como um evangelista. E aqui fica um parêntese. Não se preocupe quando, na verdade, ainda você não foi reconhecido pela igreja local que você congrega. Se Deus tem um chamado com você, ele vai te usar e no tempo certo, no momento exato. Deus há de fazer algo. Não fica preocupado, às vezes querendo bater de frente, achando, não, porque Deus me chamou. Às vezes você não está preparado. Para Deus trabalhar através de você, primeiro Deus tem que trabalhar em você. Então não pense, porque no meio pentecostal tem muito disso, né? Às vezes a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, tem gente que já acha que ele está pronto para realizar algum tipo de obra, e nem sempre ele precisa de ter um amadurecimento, ele precisa ser fundamentado na palavra, ter convicção daquilo que realmente ele crê, para que quando vier as batalhas, os sofrimentos, ele não venha desistir da sua fé. Tá? Então Estevão realizou uma obra de evangelista. Aqui já pode ser dito que, apesar da grande obra que Deus estava fazendo por meio de Estevão, alcançando vidas para o reino, o fato dele ser usado despertou inveja. Mas ele não, aqui é não, tá? Mas ele não se acovardou e nem mesmo tirou seus olhos do objetivo da missão que recebeu do Senhor. Às vezes na digitação, às vezes falta alguma coisa, por mais que a gente leia, às vezes pode passar uma palavra desapercebida. Aqui mas ele não se acovardou, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos, nesse caso aqui, o livro de Atos, revela o martírio, tá, de Estevão, por causa da sua perseverança ao evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Então, no livro de Atos, nós temos esse relato, no caso, em relação aí ao martírio de Estevão. Nós temos esse relato. E nós vemos que ele foi um servo fiel e ele vai receber a coroa da vida naquele grande dia, como todos aqueles que forem até o fim. Então, nem eu, nem você podemos desistir, parar. Temos que ir em frente, prosseguir, deixar Deus trabalhar através de nós, em nós e através de nós, nesse caso. Quem foi Estevão? Uma pergunta, né? Quem foi Estevão? Foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados da igreja primitiva como diácono. Como aqui o assunto não está relacionado diretamente à questão do diácono, do diaconato, para podermos falar detalhadamente o que vinha a ser o diácono, qual é o trabalho do diácono, nós vamos apenas fazer aí uma colocação, mas nada aprofundado. Foi o primeiro que aqui, a ideia aqui é falar de Estevão, do que Deus fez através de Estevão, não falar sobre a questão do cargo em si, né? Foi o primeiro a dar a vida pelo evangelho, foi Estevão. Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito Santo em sua vida. Coisa linda, né? Alguém ser conhecido como Estevão através de fé, sabedoria, graça, poder e presença do Espírito Santo. Tem muita gente sendo conhecida porque fala mal dos outros, porque trata os outros com falsidade, porque trata e não cumpre, então compra e não paga. Que coisa terrível, mas Estevão não. Estevão era conhecido por virtudes espirituais. Foi um líder reconhecido e destacado,
um mestre, um expositor bíblico. O que é um expositor bíblico? Ele fez uma exposição desde lá do Antigo Testamento e veio até fazer a aplicação. Um defensor da fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou distorcem. Todos nós temos que estar prontos a falar sobre a razão da nossa fé, mas existem pessoas que Deus separou exclusivamente para defender, né? Ele é um apologeta, né? Ele está ali para poder defender a fé, no sentido de mostrar que aquilo que está sendo feito está errado, não está certo, aquilo não é daquela forma. Então ele está ali fazendo uma defesa da fé, e Estevão faz uma defesa. Ele mostra que a conduta daquele povo daquela época estava totalmente contrária ao que Deus queria. Que lições aprendemos sobre Estevão? O esforço em busca da excelência em pequenas tarefas, Estevão um diácono, prepara as pessoas para responsabilidades maiores de acordo com o chamado de Deus. Se Deus tem um chamado comigo ou com você, ele começa nos usando em pequenas coisas. Deus não vai começar usando uma pessoa logo lá em cima. Não, ele vai começar nas pequenas coisas. Você vai ver que José começa na casa de Potifar, da casa de Potifar parece que a coisa piora e ele vai, parece não, piorou, né? Na visão humana, ele vai para o cárcere nesse caso, mas tudo isso era projeto, Deus estava, era plano de Deus. José mesmo, quando está com seus irmãos, ele diz, foi Deus quem me enviou para cá, não foram vocês. José reconhece isso, foi Deus. Foi a vontade de Deus que eu passasse pelo que eu passei. Mas olha quanta coisa José passa. Moisés, ele passa 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para depois começar Deus usar a vida dele. Então nós precisamos entender que as pequenas coisas, elas têm também seu valor. Esse canal não começou. Hoje o canal pode estar aí, pela bondade de Deus, aparecendo aqui. Deixa eu ver. Sim. Agora sim. 24.100 inscritos, tá? O canal tá aí. Porém, o canal não começou assim, não. O canal começou com... quando eu comecei a gravar vídeos, que o canal já tinha 8 anos e pouco, em 2020. 8 anos e alguma coisa, alguns meses. E aí, quando foi em abril de 2020, eu comecei a gravar as aulas da escola dominical aqui no canal. Tinha 164 pessoas. Irmãos, 164 pessoas. Visualizações das aulas. 150 visualizações, 200, 250, 300. Acredito que nunca passou de 400 visualizações. E foi sendo feito um trabalho. Passou 1 ano e 6 meses. Até que o YouTube começou a recomendar meus vídeos. E aí o canal começou a crescer. E aí, em outubro de 2021, ele completou 1.000 inscritos. Outubro de 2021. Nós estamos em janeiro de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo. E ele vai ao ar no dia 26 de janeiro de 2023. Muito bem. Outubro de 2021, nós estamos em janeiro de 2023. Então nós temos aí um ano, novembro, dezembro, janeiro. 1 ano e 3 meses. Com 1 ano e 3 meses. Levou 1 ano e 6 meses para completar 1.000 inscritos. 1 ano e 6 meses para completar 1.000 inscritos. Nós temos 1 ano e 3 meses. Nesse 1 ano e 3 meses, completou 23.100 inscritos. Deu para você entender? É isso. Começa das pequenas coisas. Então não diga, isso aí é pequeno demais para mim, eu não vou fazer. Vai perder a oportunidade de Deus trabalhar através de você. A verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva ações práticas e compassivas para as pessoas. Quanto mais você entender sobre a pessoa de Deus, quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais sensível você vai ser à necessidade do seu próximo. É impossível uma pessoa que estude sobre Deus se tornar uma pessoa arrogante, soberba. Não. Ele não estava estudando sobre Deus com a motivação correta.
Então, se ele estuda sobre Deus com a motivação correta, entendendo de fato que Deus está aqui, ele está aqui, que tudo que acontece na vida dele é pela graça de Deus, ele nunca vai ser uma pessoa soberba. E mais, porque Deus vai ajudá-lo para não se tornar uma pessoa soberba. E mais, ele vai ser sensível à necessidade do seu próximo. Agora, quem estuda e se torna soberbo, na verdade ele já era soberbo, isso só ficou mais evidente. Porque é mais uma coisa que ele vai usar para mostrar que ele é melhor do que os outros. Mas ele não vai se achar melhor do que os outros só na questão de conhecimento bíblico, não. Ele vai se achar melhor do que os outros em todas as áreas, porque a soberba toma conta de toda a área da pessoa, da vida da pessoa. Então, a verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva ações práticas e compassivas para as pessoas. Vamos lá, tópico 1. O testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. Então, nesse tópico, nós vamos falar sobre o testemunho de Estevão, tá bom? Estevão usado por Deus. O nome Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 3, capítulo 6, versículo 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então Lucas quis mostrar que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão não estava ali para morrer por desobediência, porque tinha feito alguma coisa errada. Muito pelo contrário, Estevão estava cumprindo aquilo que Deus lhe deu para fazer. E aqui fica um ensinamento. Tem gente que diz que não aceita. Eu não aceito essa luta. Eu não aceito essa prova. Eu não aceito essa oposição. Só o fato de você estar fazendo uma obra para Deus, você já vai passar por dificuldade, você vai passar por sofrimento, você vai passar por oposição, você pode passar por oposição. Então, não pense dessa forma. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Atos 6:8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertino dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, pessoas de vários lugares onde havia sinagoga, que estudavam ali a lei, eles se levantam para poder tentar combater o que Estevão estava falando. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e sabedoria. E é por isso que eu recomendo você, assista esse vídeo no final dessa aula. Por quê? Porque você vai compreender melhor essa questão dessa ação da inveja e tudo mais. Então assista esse vídeo. Você sabia que todos nós que servimos a Deus precisamos ter a compreensão de que ser usado por Ele muitas vezes causará inveja e por isso haverá oposição ao que estamos fazendo? Eu e você temos que ter esse entendimento. Senão você começa a trabalhar para Jesus, daqui a pouco você diz que vai largar. É por isso que quem vai trabalhar para Jesus precisa ser treinado, precisa ter uma estrutura, ter maturidade cristã, para que ele não venha qualquer coisa que venha se opor a ele, ele já quer desistir. Imagina, tu chegou no tempo, alguém não te deu a paz do Senhor, não vou voltar mais. Como assim? Isso mostra apenas a falta da maturidade, mas Deus pode te dar maturidade se você buscar, se eu buscar. Não podemos em momento algum levar isso para o lado pessoal, essa questão da oposição, e decretar guerra contra essas pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Pessoas podem se levantar no sentido de poder, não é que eu estou dando permissão, mas eu estou falando da possibilidade das pessoas se levantarem. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não posso levar para o lado pessoal. Essa luta que está acontecendo, ela não vem por causa de mim em si. Ela vem por causa do que eu estou realizando, para quem eu estou realizando. Deu para você compreender isso? Às vezes tem pessoas que têm um chamado, já que nós estamos tratando de avivamento, às vezes Deus chama alguém para dar a ele o dom de profecia. Então ele entrega a profecia. Deus vai lá, tira ele de um lugar, leva ele até alguém, entrega uma profecia, tá? E de repente, no decorrer da vida dessa pessoa,
Pode acontecer de alguém, não aceito, não concordo, e realmente Deus está usando a vida dela. Porque pode acontecer também de a pessoa entregar de si mesmo e às vezes alguém dizer, não, isso aí que o senhor disse não aconteceu, pastor Mário Luna, você disse que já passou, então é passado. Não, nunca aconteceu. Isso pode acontecer? Pode, infelizmente. Mas vamos dizer que essa pessoa realmente está entregando da parte de Deus, mas essa pessoa não quer aceitar. Não aceito, não concordo. A pessoa que Deus usa não pode levar para o lado pessoal. Se ela levar para o lado pessoal, ela vai brigar com a outra pessoa. E aí ela vai ter a pessoa como inimiga. Ela tem que entender que a pessoa não está aceitando, mas ela não está aceitando o que Deus mandou falar. Então, quem entrega, a parte dele é entregar. Se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, essa parte não é nossa. O nosso maior problema é que nós queremos que as pessoas aceitem, para que nós possamos saber que ela aceitou e que realmente Deus está usando a nossa vida. Senão pode botar em descrédito aquilo que Deus fala através de nós. Só que o que vai provar se foi Deus ou não foi Deus que usou a vida de alguém é o cumprimento. Cumpriu! Acabou. A pessoa pode dizer que não era, depois se cumpre. Assim como Neemias, Estevão não perdeu o foco do chamado de Deus. Afinal, o texto diz que ele era um homem de fé e de sabedoria. Ele era um cristão avivado. Então, diante da oposição, Estevão não para, não se acovarda. Estevão vai em frente. 2. Uma covarde oposição. Então, Estevão, por causa do que Deus está fazendo na vida dele, agora se levanta uma covarde oposição. Veja bem. Os inimigos da igreja usam meios escusos. O que são meios escusos? Que não está em conformidade com a lei. É contra a lei, tá? Desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava através de Estevão, usaram suborno. O que é isso, pastor Mário Luna? Deram dinheiro. Toma aqui, ó, tanto. E você vai testemunhar dizendo que ele falou isso, isso e isso. Então, usaram suborno para aliciar. Aliciar é trazer para perto, para junto. Aliciaram homens ímpios. Por que ímpios? Porque alguém que aceita suborno para depor contra alguém mentindo só pode ser alguém ímpio. Ímpio é alguém que pratica a impiedade. Alguém que vive para a impiedade, entenda isso, né? Essa palavra ela tem um peso muito grande, mas eu não vou tratar da palavra ímpio aqui agora. Mas nesse caso, realmente, eles são ímpios. Porque se nós formos levar em consideração o sentido da palavra, perdoe-me, mas eu preciso dizer, tem cristãos que às vezes se comportam como ímpios, porque têm atitudes ímpias, tá? Então, ímpio tem a ver com a prática do que se faz, tá? Em si. Então isso aqui é muito importante dizer. Mas vamos lá. Usar o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Então, nós temos que entender isso. Eles aliciaram, seduziram, para que esses homens acusassem Estevão com o quê? Com mentira. Por isso eram homens ímpios. Porque somente alguém ímpio entraria dentro de uma questão como essa. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Isso está em Atos 6, do 9 ao 14. O que Estevão está falando, eles estão ali e eles acusam Estevão. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Então eles pegam, trazem as testemunhas e agora fazem o quê? Carregam Estevão e levam ele para o sinédrio. O sinédrio, ali, aonde era o lugar onde tinha aqueles homens que estavam ali, a parte, né, da liderança religiosa dos judeus, e eles levam ele para o sinédrio para poder fazer um julgamento injusto, como fizeram com Jesus. Jesus disse que o servo não é diferente do seu senhor. Se fizeram com ele, o Senhor fariam também com os seus servos, tá? Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6,15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo.
Preste atenção. Estevão era acusado de ser blasfemador. Era o que eles estavam acusando, mas ele não era blasfemador. Os acusadores, as falsas testemunhas e juízes, no entanto, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Não parecia, tá? Como o dedo tá aí, ó. Não parecia um inimigo da religião, mas seus opositores estavam cegos pela inveja que sentiam dele. Então eles estavam cegos, eles estavam ali realmente muito irados, querendo a todo custo acabar com a vida de Estevão. Por quê? Porque Estevão incomodava eles. A presença de Estevão estava incomodando eles. 3. A fúria dos acusadores. Então você vê que eu voltando aqui, eu mostro uma covarde oposição e agora a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel, Estevão resume a história de Israel e sua apostasia, mostrando como eles abandonaram a fé. Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes de israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Em suma, denunciou suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Atos 7:54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Então ele faz um resumo do Antigo Testamento, ele mostra como aquele povo se apostatou da fé, e agora Estevão aplica e mostra como aqueles homens que estão diante deles também eram culpados do que haviam feito. Traíram a Jesus, mataram a Jesus. Então Estevão está mostrando para eles. E o que Estevão está falando é algo que ele sabe que esses homens são... Ele sabe do que esses homens são capazes. Vamos ver. Apesar do sermão ser duro, Estevão não se comportou de forma arrogante. Porque tem gente que só porque está falando algo que realmente está ali exortando, que exortação não é bater, exortação é animar, exortação é chamar, tá? Exortação é se colocar ali para dar uma palavra para poder restaurar. Isso é exortação, porque tinha-se uma ideia no passado e ainda tem na mente de muitos cristãos que exortar é bater, né? É trazer algo ali com ímpeto, né? Como se fosse até mesmo destruir. Deus não traz juízo para destruir. No caso, quando ele quer ali fazer uma obra, ele não traz para destruir, ele traz para restaurar. Haverá um momento do juízo para poder trazer destruição. Havia na Bíblia momentos que Deus trazia destruição? Sim, mas Deus não destruiu o seu povo como um todo, porque Deus queria o quê? Restaurar. Então Estevão faz o quê? Um resumo dos acontecimentos, depois ele faz uma aplicação. E eles não gostam. Mas Estevão tem coragem. Estevão vai em frente. Ele não se acovardou. Então, primeiro, ele não se comporta de forma arrogante, se achando melhor, como se fosse melhor do que todos eles, e nem se acovardou trocando o conteúdo do sermão por algo agradável para ganhar assim a aceitação deles. E infelizmente isso é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje. Pessoas que são convidadas para pregar a palavra e eles procuram de todas as formas falar algo que agrade bastante para que ele tenha novas oportunidades ou ela tenha novas oportunidades. E isso é errado. Porque nós deixamos de falar o que realmente a palavra de Deus diz. Certo? O que aconteceria com Estevão seria algo muito cruel, mas ele estava ali para cumprir sua missão até o fim. Porque diante de nós, ao nosso olhar humano, o que aconteceu com Estevão foi terrível. Aquele que se propõe ser fiel a Deus, ensinando todas as verdades de Deus, todas, não é parte, não pode viver atrás de aprovação humana. A Bíblia tanto conforta como confronta. Guarde isso. A Bíblia conforta, mas confronta. A Bíblia confronta, mas conforta. Tem gente que só quer levar conforto. Mas a Bíblia também confronta. Então não adianta levar só conforto. Vai haver confronto. Não adianta só levar confronto. Vai haver conforto. Então ensinar todas as verdades de Deus
é tanto confortar como confrontar para que depois venha o conforto, quando há arrependimento. Então, nós precisamos não se preocupar com a aprovação dos homens. Um dos maiores erros que se comete hoje é eu ir pregar e estar preocupado em fazer com que haja um movimento durante a pregação. Como se as pessoas levantassem a mão, dessem glória, estivessem aprovando que o que eu estou falando elas estão recebendo. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas podem levantar a mão, pode virar uma para outra, pode dar glória e sair dali do mesmo jeito, porque foi um momento só ali. Então nós não temos que se preocupar com a transformação, no sentido de Deus transformar. Eu não transformo, eu não crio o avivamento. O avivamento não vem através de mim, o avivamento vem através da ação do Espírito Santo. Ele vai usar a minha vida através de a palavra de Deus pregada na minha boca e ele vai fazer a obra como ele quer. Então nós não podemos achar que somos nós que fazemos o mover do culto. E tem muito pregador, tem muita pregadora preocupado com isso, em fazer o culto acontecer, no momento da mensagem a coisa acontecer. Eu não faço acontecer. Tem pregador que se incomoda quando tá pregando e o povo tá prestando atenção. E aí, o povo não quer dar glória. Irmão, dá glória, dá glória, dá glória. Irmão, o irmão tá prestando atenção na mensagem, nesse momento. Pode ser que no momento que você dá uma pausa, ele glorifica. Mas ele não vai ficar glorificando o tempo todo, senão ele vai prestar atenção na mensagem. No final vai perguntar, tu entendeu o que? Ele vai dizer, não entendi nada. Infelizmente, em muitos lugares, eu não tô dizendo que seja em todos, e muitas vezes, se fizer uma pesquisa durante um mês na igreja, pegar um papel pequeno, uma tira de papel, fazer lá, não sei, no A4, fazer tiras, e depois destacar e passar no culto para as pessoas, e se elas tivessem uma caneta, sem assinar nome, sem nada, para que elas possam responder no final da mensagem se elas entenderam a mensagem. Se fizesse isso durante um mês, em muitas igrejas, em um mês que eu estou dizendo, 4 domingos, pelo menos, em muitas igrejas ia ter-se uma grande decepção. Porque boa parte das pessoas diriam, eu não entendi a mensagem. Por quê? Porque o pregador ele não se ateu ao texto que ele leu. E ele não explicou o texto. Muitas vezes ele pula da leitura para a aplicação. E muitas vezes faz uma aplicação errada, porque nem mesmo ele entendeu o que o texto trata. Então ele precisa estudar. E isso leva tempo. Então Estevão não estava preocupado com a aprovação humana. E ele era um homem que estudava, porque o sermão que ele pregou, ele tinha conhecimento do que estava falando. E hoje as pessoas pensam, eu sou batizado com o Espírito Santo, através do Espírito Santo vai usar a minha vida. Aí pega a Bíblia, vou abrir aqui e vou pregar hoje, porque é aqui que Deus quer que eu fale. Tu estudou o texto? Vai ser uma mensagem extremamente superficial, na sua maior parte. Pode acontecer de você ser chamado em cima da hora e Deus te dar um texto ali. Pode acontecer? Pode. Mas isso não pode nunca ser uma regra. Porque se isso se tornar uma regra, vai ser um grande problema. Imagina como professor da escola dominical, chegar no domingo, levar a revista para aula, chegar lá, abrir a revista e ler a revista e tentar explicar ela junto com vocês, sem ter estudado nada. Pode acontecer, isso deve acontecer? Não. Mas isso acontece em alguns lugares? Acontece, por incrível que pareça. Sinopse do tópico 1, Estevão manteve firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Pois bem, se você deseja baixar aí os PDFs dessa aula, tá? O PDF dessa aula, ou de qualquer outra aula aqui do canal, ou do Entendes Tu que Lês, você pode fazer isso gratuitamente. Tanto o resumo para você imprimir, como também no caso das aulas da EBD, o Entendes Tu que Lês não, mas das aulas da EBD, você tem como baixar inclusive o slide em PDF. Você consegue fazer isso. Preste atenção no anúncio, como é feito. No vídeo eu mostro como fazer. Ou você pode ser membro do canal. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download
desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então tá aí, você pode fazer de forma gratuita ou você pode ser membro. Lembrando a você que agora existe um plano, existe mais de um plano. Tem um plano mensal, R$ 14,99, mas você tem aí o plano trimestral, você paga um pacote de 3 meses, plano semestral, 6 meses, e o plano anual. No plano anual, você tem mais ou menos aí quase R$ 60 de desconto. Então você chega a pagar R$ 10 por cada mês. Então, se você puder, amém. Se você não pode, ore pela minha vida e continue baixando gratuitamente, porque você não vai ficar sem material, tá bom? Tópico 2, a preciosa morte de Estevão. E faça o seguinte, além de estar orando, divulgue o canal. Tanta gente precisa aprender ainda a palavra de Deus e nem sabe que existe esse canal. É claro que podem estar assistindo outro canal, mas vai contribuir também ele ter conhecimento aqui do canal, tá bom? A preciosa morte de Estevão. Vamos lá. Cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então o tópico vai tratar da preciosa morte de Estevão. Vamos lá. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Eles já estavam determinados a matar Estevão. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, no momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Estevão não teve medo da morte. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritual avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Várias vezes na Bíblia, Deus se revela para chamar e encorajar homens e mulheres dentro da missão que tinham a realizar. Muitas vezes Deus tinha inclusive bastante o quê? Paciência. Por quê? Porque Deus reconhecia que em determinados casos essas pessoas não tinham muito entendimento das coisas. Um deles é Gideão. Nós vemos que Gideão pede várias provas para Deus e você não vê no texto de Juízes Deus repreender Gideão. Porque Deus sabia da limitação de Gideão. Então Deus, no caso de Gideão, Deus permite até que Gideão tenha a consciência que realmente Deus está chamando. Então, em várias vezes nos textos bíblicos, nós vemos Deus se revelando para chamar e encorajar homens e mulheres dentro da missão. Aqui a visão que Estevão teve serviu para consolar seu coração que Deus aprovava suas atitudes e que havia chegado a hora da sua partida. Estevão estava fazendo uma obra para Deus e Deus permite que ele tenha uma visão e nessa visão ele está sendo encorajado, apesar de não ter uma única palavra a ser dita dentro da visão para ele, porém ele tem consciência que o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está ali assistindo, ou seja, não é assistir só de olhar, mas de lhe dar graça, de lhe dar força diante daquela situação. Que coisa maravilhosa. Por outro lado, ele testemunha que o Jesus que foi morto por eles estava vivo, reinando ao lado do Pai. Então, ao mesmo tempo que ele vê a visão de Cristo, ele também testemunha o que está vendo. E para aqueles homens aquilo era uma afronta. Que eles tinham matado Jesus e achariam que Jesus estava morto e acabou. Não. Jesus estava ao lado do Pai. Realmente ele era quem disse ser. 2. A violência dos acusadores.
Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Atos 7:58. E levaram-no com violência para fora da cidade para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor da igreja. Então Estevão corajosamente fala do que Deus lhe mandou falar. Mas ele recebe a rejeição daquele público no qual ele está falando. Aqueles homens não querem ouvir Estevão. Mas isso serviria de testemunho. Às vezes, nós achamos que o que estamos fazendo é em vão. E falar assim, poxa, eu preguei para fulano, preguei para o outro, parece que não acontece nada. Você sabia que até mesmo para Deus trazer o juízo, e naquele grande dia vir o juízo final, Deus vai usar pessoas para que naquele dia aquela pessoa diga assim, ah, mas eu não ouvi, ouviu. Ah, eu não sabia, sabia. Você sabia, mas você não quis ouvir, você não quis dar ouvido. Esses homens tiveram uma grande oportunidade e não quiseram ouvir. Quem esteve diante de Jesus teve uma grande oportunidade e não quis ouvir. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós seremos julgados por palavras, obras, ações, de uma forma geral. Esses homens, eles rejeitaram totalmente a palavra do Senhor. E eles tornam Estevão o primeiro mártir da igreja cristã. Entre as testemunhas da morte de Estevão estava um jovem chamado Saulo, como já foi dito. Quando aqueles que arremetem as pedras tiram as roupas exteriores, deixa claro aqui, Estevão não era muito comum judeu, ele usava uma túnica, então só o fato de usar a túnica tira essa túnica, nesse caso, a capa, melhor também dizendo, às vezes o judeu usava uma capa, então tira, a túnica, a capa, e ele não ficaria nu totalmente, tanto é que aqui, ó, roupas exteriores, a fim de terem mais liberdade para tirar pedras, porque a roupa poderia proteger, principalmente a capa, poderia proteger Estevão, tá? Eles colocam as roupas aos pés de Saulo. Aqui em Atos, Saulo é identificado pela primeira vez pelo nome. Até então não tinha se falado no nome de Saulo. Saulo está entre os oponentes de Estevão. E o discurso de Estevão pode, não está dizendo que foi, pode tê-lo incitado a tomar parte, do assassinato, sim. Aqui sim, mas, por exemplo, o discurso de Estevão ele pode ter ficado pensativo, que era isso que eu gostaria também de dizer, tá? Pode tê-lo incitado a tomar parte no assassinato, nós não sabemos, por isso pode. Mas também a palavra de Estevão pode ter ficado ali guardada? Não sabemos, tá? Eu sei que a morte de Estevão deixou profunda e duradoura impressão no jovem Saulo. Sabe por quê? Anos mais tarde ele lembra disso com tristeza. Olha o que ele diz em Atos 22:20. Atos 22:20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente, consentia na sua morte e guardava as vestes do que o matavam. A palavra testemunha, nós conhecemos a palavra testemunha da linguagem jurídica. É alguém que vai relatar o que viu ou ouviu. Só que no texto grego, testemunha, a palavra no grego é mártir. É alguém que está ciente que pode perder a vida por causa do que viu e ouviu. Ele é uma testemunha. Não é fácil não. Nós precisamos entender bem isso. Depois Saulo fica amigo dos cristãos, tá? Porque ele primeiro diz assim, quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua... Consentia, não fez nada contra. E guardava as vestes dos que o matavam. Depois Saulo fica amigo dos cristãos, quando é milagrosamente transformado pela graça de Deus, tornando-se o personagem principal da obra missionária da igreja. E esse Saulo que perseguiu, foi perseguido. Porque Deus disse a Ananias, eu lhe mostrarei. A quem? A Saulo. Paulo. O quanto deve padecer por amor ao meu nome. Então,
Paulo experimentou de fato o que era ser uma testemunha de Jesus. Paulo viveu na pele o que era ser uma testemunha de Jesus. Ele foi uma testemunha de Jesus. Então ele sofreu. Aquele homem padeceu. Ele sabia que não era fácil, mas ele se recorda do que havia presenciado e pode até ser participado, direto ou indiretamente, não sabemos, não podemos falar o que a Bíblia não diz. 3. O perdão no martírio. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Vamos lá. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Então, Estevão está ali diante daqueles homens. Ele não demonstra nem sentimento de vingança nem de ódio. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Que pecado? A minha morte. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Que exemplo grandioso, melhor dizendo. Assista esse vídeo. Assista o vídeo do programa Entendes Tu que Lês, porque eu vou estar explicando bem essa parte aí melhor para você, tá? Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Um crente dominado pelo Espírito Santo. Um crente que tem o fruto do Espírito Santo, tá? Porque dons, batismo com o Espírito Santo e os dons são para o serviço. O fruto tem a ver com nossa transformação de vida, transformação de caráter. Então, quando o Espírito Santo tem oportunidade, porque pode ter um crente que é batizado com o Espírito Santo, pode ter dons espirituais, esse pode que eu estou falando é ter, tá? No sentido de ter. Ter dons espirituais e ter uma deficiência de Deus desenvolver nele o fruto do Espírito, porque ele não busca isso. Então ele não tem a transformação de vida dele é uma transformação que não está de acordo com aquilo que deveria. Então o crente precisa buscar o fruto do Espírito também, para que ele tenha uma vida transformada. Porque essa questão aqui de não querer, né, no texto aqui como eu mostrei, ele não demonstra sentimento de vingança ou de ódio, isso tem a ver com transformação de caráter. Porque senão as pessoas atestam: não, a pessoa fulana de tal é batizada com o Espírito Santo. Como é que pode? Deu lugar à ira e tudo. Deu lugar ao ódio. Porque não é o batismo com o Espírito Santo que vai fazer com que essa pessoa não se deixe levar pela ira. É o fruto do Espírito. É o relacionamento com Deus, no qual o Senhor vai trabalhando através do seu Espírito e produzindo fruto. E isso é durante toda a nossa vida cristã. Isso está dentro do processo de santificação. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o seu fruto vai ficar evidente. Quanto menos nos aproximamos de Deus, menos o fruto do Espírito vai ficar evidente. Amor, que é como, nesse caso aí, nós damos uma ilustração como uma tangerina. Alguém às vezes fala laranja também, mas eu acho que a tangerina, no meu ponto de vista, não tô dizendo que não pode ser uma laranja, mas é o fruto. No singular, né? Frutos. É fruto. É uma unidade. Tanto é, por exemplo, por que é os dons espirituais? Porque dons, um pode ter esse, outro pode não ter. Ele pode não ter aquele, o outro, tá? Dom, mas o fruto é uma coisa que deve acontecer como um todo. É uma unidade. O amor centralizando o fruto como um todo, e aí vem alegria, vem paz, vem bondade, vem benignidade, vem longanimidade, vem fé, vem mansidão, vem domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa. Algumas versões temperança, algumas versões domínio próprio. Então Estevão estava ali cheio de Deus. Nesse caso, o Espírito Santo estava ali na vida de Estevão, porque ele estava pronto, né? Um crente espiritualmente avivado não cultiva vingança nem ódio no coração. Está pronto a perdoar seus algozes. E eu estou frisando isso porque estar espiritualmente avivado não está relacionado apenas à questão de ser batizado com o Espírito Santo e ter dons. Nesse caso, ele vai precisar de fruto.
E eu provo biblicamente que uma pessoa, mesmo sem ser batizada com o Espírito Santo, isso é óbvio, porque ela tem o Espírito Santo morando dentro dela, ela pode ter o fruto do Espírito e não necessariamente ser batizada com o Espírito Santo, tá? Quero deixar isso aqui muito claro. Tudo vem do Espírito, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São manifestações para fins específicos. Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais tem a ver com o serviço. Edificação da igreja, pregação do evangelho. Fruto do Espírito tem a ver com a transformação da minha vida, que vai refletir, que vai estar interligado ao meu relacionamento com Deus e também o meu relacionamento com o meu próximo. Porque se eu tenho o fruto do Espírito, eu sou bondoso, eu vou ter um relacionamento melhor com o meu próximo. Eu tenho paz, eu vou ter um relacionamento melhor com o meu próximo. Eu tenho amor, eu vou ter um relacionamento também melhor com o meu próximo. Claro, primeiro com Deus, depois com o meu próximo. Estevão, cheio do Espírito Santo, segue o exemplo do seu Senhor. Olha o que diz Lucas 23:34. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Fizeram com Jesus, estavam fazendo com Estevão. É claro que a morte de Jesus foi expiatória, de Estevão não. Jesus não foi Marte. A morte dele era expiatória. Jesus se entregou para morrer por sua vontade própria. Ele veio com essa finalidade. Estevão não. Estevão estava morrendo por causa do evangelho, tá? Em contraste por causa da sua fé. Em contraste com essa atitude de Estevão, agora preste atenção aqui que tem um ponto muito importante, que eu também toco nele. Desculpa. No Entendes Tu Que Lês. Eu também toco nesse assunto. Então não deixe de assistir aqui o Entendes Tu Que Lês. Preste atenção. Em contraste com essa atitude de Estevão, não guardar ódio, vingança, o que mais se vê hoje em dia são cristãos que sofreram algum tipo de ofensa, desejando que o juízo de Deus venha contra os que o ofenderam, alimentando mágoas, rancor, ressentimentos e até ódio. Então, não é difícil de encontrar cristãos cheios de ódio, ressentimento, mágoa dos outros. Ah, mas me ofendeu. Ah, mas eu não merecia isso. Jesus também não merecia. Os discípulos também não mereciam. É por isso que nós não podemos levar para o lado pessoal. Se eu levar para o lado pessoal, eu vou ter mágoa, eu vou ter ódio, eu vou ter rancor, eu vou ter ressentimento. Eu não posso levar para o lado pessoal. Não é algo que está vindo contra mim, pessoa minha, só por eu ser e acabou. Está vindo por causa da obra que eu estou envolvido. Está vindo por causa de quem eu me tornei em Cristo Jesus. Eu não estou fazendo a obra de Deus, então eu vou precisar estar em condições, pronto, no sentido de Deus estar me preparando para enfrentar isso sem alimentar mágoa, sem alimentar rancor, sem alimentar ressentimento, sem alimentar ódio. Mas o que mais se tem são cristãos assim. E eu vou falar uma coisa que muita gente vai falar assim, pastor, que isso? É verdade. O diabo, ele procura oportunidades. No nosso termo, vamos usar um termo muito usado, né? Brechas. E uma das brechas que o diabo consegue para poder entrar, penetrar, é ressentimento, é rancor, é ódio ou é tristeza profunda. Então, às vezes, pessoas que alimentam essas coisas, além de poderem ficar doentes emocionalmente, elas podem ali acabar tendo problemas espirituais. E o inimigo conseguiu uma brecha para entrar. Então, cuidado. Cuidado. Não dê lugar ao diabo com essas coisas de mágoa, rancor, ressentimento. Muitos, inclusive, são capazes de fazer campanhas de oração para que o juízo de Deus se manifeste. Que isso, pastor? É verdade. Eu não estou falando uma coisa que não acontece. Acontece. Às vezes sobe monte, faz campanha em vigília, para Deus tratar daquela pessoa que ofendeu ele. Errado. Porque se Deus tem que tratar daquela pessoa que ofendeu ele, como você ofende os outros? O que Deus tem que fazer com você? Ou comigo? Nós somos muito engraçados, né? Às vezes é uma linguagem assim que eu tenho que usar aqui. Por que nós só queremos que Deus cobre dos outros?
será que é só eles que erram? Nós erramos também. E quando sou eu que ofendo? Aí eu quero misericórdia. Não, Deus tem misericórdia de mim. Agora, quando os outros me ofendem, não leve pro lado pessoal. Pense, se coloque no lugar do outro. E se fosse comigo? E se fosse eu? Será que eu ia querer que alguém fosse buscar, orar, pedindo a Deus que trouxesse juízo? Eu não estou dizendo aqui que Deus vai responder esse tipo de coisa. Porque Deus não responde esse tipo de coisa. O que acontece é que, às vezes, aconteceria alguma coisa na vida daquela pessoa, e aí porque alguém tem uma pendência, né? Ela tem uma pendência com ela, e a outra pessoa tá desejando, a ofendida tá desejando, aí ela logo fala assim, tá vendo? Deus cobrou. Aquilo ia acontecer de qualquer maneira, irmãos. Na maioria das vezes. Porque eu não posso crer e acreditar, e eu não encontro base bíblica. Eu fico com a Bíblia não tem isso. Novo Testamento, procura no Novo Testamento esse tipo de coisa. Não tem isso. Eu não posso acreditar que Deus vai cobrar de um por causa de outro, porque ele vai incitar uma rivalidade. E aí aquela pessoa que foi ofendida e viu a cobrança, vai dizer, tá vendo? Deus me ama e não ama o outro. Então Deus não trabalha assim não. E outra coisa, você é filho e ele também é. Ah, mas e se for um não cristão? Deus não vai trabalhar assim porque ele vai trazer soberba. Ele vai criar soberba no seu coração. Você vai ficar soberbo. Você vai ficar orgulhoso. Eu vou ficar orgulhoso, tá vendo? Não toque em mim não, que se tocar em mim Deus vai cobrar. Eu sei que essa é uma mentalidade de muitos pentecostais, principalmente. É uma coisa que se arrasta bem lá de trás, mas é uma coisa que a Bíblia não aprova, não. Não tem base bíblica isso, não. De forma nenhuma, eu fico com a Bíblia. Tudo isso aponta para o terrível quadro da necessidade urgente de um avivamento. Quando pessoas ofendidas querem que Deus cobre, fazem supostas orações, que Deus não está recebendo esse tipo de coisa. Queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar os que nos ofendem. Dessa forma, jamais podemos fazer a oração do Pai Nosso. Você sabia que uma pessoa que não perdoa nunca poderia fazer a oração do Pai Nosso? Que isso, pastor Mário Luna? Vamos para a Bíblia. Bíblia. Não que eu acho, não que eu penso. Que a Bíblia diz. Vamos lá. Mateus 6, 12 a 15. Perdoa-nos as nossas dívidas assim, da mesma maneira, como nós perdoamos nossos devedores. Se eu não perdoo quem me ofende, como é que eu vou pedir para Deus perdoar a minha dívida? Eu não posso fazer a oração do Pai Nosso. Se eu não perdoo, eu não posso fazer a oração do Pai Nosso. Risca essa oração da sua vida, que você não pode. Você também não pode dobrar o joelho e pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa. Por quê? Você não perdoa. Biblicamente falando, isso não tem validade na sua vida, porque você não quer perdoar. Perdão não é uma questão de você querer. Perdão é um mandamento. Perdão não é uma questão de escolha. Só, eu perdoo. Pastor, olha só. Eu vou até perdoar, mas quando eu sentir, não é questão de sentir, é questão de obedecer o que a Bíblia manda. Tem que perdoar e ponto final. Você ofendeu, vai pedir perdão. Você foi ofendido, você tem que perdoar. Pastor, mas ele nem veio aqui me pedir perdão. Mas você vai ficar carregando isso com você? Então a sua vida vai estar comprometida espiritualmente. Se você condicionar a pessoa a vir te pedir perdão, você está perdido. Porque existem casos que pessoas vão te ofender e elas nunca vão te pedir perdão. Aonde está na Bíblia que quem fez o que fez com Jesus pediu perdão para ele? Aonde está na Bíblia que quem fez o que fez com Estevão pediu perdão para ele? Aonde está na Bíblia que quem fez o que fez com Paulo pediu perdão para ele? Aonde está na Bíblia que quem fez o que fez com Jeremias pediu perdão para ele? Então, você não pode condicionar ou liberar o perdão a alguém te pedir perdão. Senão você vai ter sérios problemas, porque você vai passar por situações na sua vida que pessoas vão te ofender e elas não vão te pedir perdão. É triste, mas é realidade. Só que nós precisamos entender o seguinte, isso está acontecendo comigo, isso pode acontecer com você, por causa de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus e da obra que estamos realizando para Ele. Então não leve para o lado pessoal. Então a ordem é perdoar. E se eu ofendi, porque quem vai tratar com quem te ofendeu é o Senhor, no sentido de Deus também requer dele. Mas não é você que vai pedir para Deus cobrar. Porque senão você vai abrir um parênteses para quando você errar também Deus te cobrar. Ali, vindo contra você. Por quê? Porque você, não é assim que você trata o outro. Com a medida que julgardes, serei julgado. Deu para entender? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Pastor, mas olha só. Eu ofendi uma pessoa, eu fui lá pedir perdão, ele disse que não me perdoa, pastor. E agora aí, eu tô numa prova. Não tá na prova não, meu irmão, minha irmã.
Você fez a sua parte, agora é com ele e com Deus. Pode ficar em paz. Aonde está na Bíblia que você só vai receber perdão de Deus se a pessoa te perdoar? Onde está escrito isso? Agora você tem que ir lá pedir perdão. E eu torno a dizer, torno a repetir, que eu já falei isso aqui no canal. Entenda uma coisa, pedir perdão não é ir lá se justificar. Chegar e falar, olha, eu tô aqui para te pedir perdão, mas você sabe que você fez isso, isso. Não, isso não é pedir perdão. Deus, isso não é bíblico, não. Você precisa chegar lá e falar assim, olha só, eu tô aqui para te pedir perdão, porque eu sei que eu te magoei, eu te entristeci, eu falei o que não devia, eu falei isso, e eu não deveria ter falado, então eu tô aqui para poder pedir perdão. Você pode me perdoar? Com o coração realmente voltado aqui. Se a pessoa te perdoou, amém. Se ela não te perdoar, é com ela e com Deus. Mas diante de Deus a tua ficha tá, acabou. Você não deve nada, nem a ela, nem ao Senhor, acabou. Você abriu mão daquilo que você, da ofensa, no sentido de você ter ofendido. Agora, por outro lado, a pessoa deve perdoar. Se ela não perdoar, ela vai ficar comprometida. Então, quem ofende e não pede perdão, vai ter um comprometimento espiritual na sua vida. Quem foi ofendido e alimenta a mágoa, também vai ter um comprometimento espiritual na sua vida. É os dois lados. Então, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induça à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes os homens... Então lembre-se, 6, 12 ao 15, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha o que o texto diz. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Engraçado, né? Quase ninguém prega sobre esses textos, ensina sobre esses textos. E aí tem um monte de gente alimentando mágoa, ressentimento. E aí agora tem a oportunidade de entender o seguinte, que é perdão de Deus, mas não perdoa o outro. Então não tem perdão de Deus, acabou. Aí você não entende por que a sua vida espiritual não anda. Não anda porque você está guardando ressentimento. Ou não anda porque você ofendeu alguém e você não quer pedir perdão também. Então é os dois lados. Tanto que ofendeu como o ofendido precisam tratar disso da forma bíblica. O ofendido precisa liberar perdão, independente se foi lá ou não pedirem perdão para ele. E o que ofendeu precisa ir lá pedir perdão, senão ele também vai ficar comprometido. Deus é justo. Tem ali para os dois lados, ofendido e ofensor. A falta de perdão é o que traz tantas amarguras entre o povo de Deus. Por que não seguimos o que Jesus ordenou, em vez de ficar pedindo a Deus que cobre? Parece que tem gente que, para poder saber que Deus é com ele, tem que cobrar do outro. Que coisa triste. Olha o que Jesus ensinou. Por que a gente não cumpre isso aqui? Mateus 5, 43 e 44. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Antigo Testamento. Eu, porém, olha como é que Jesus expande a ética do reino, a conduta do reino. Nós somos cidadão do reino. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o que Jesus manda fazer. Por que a gente não cumpre isso? Você já viu pregarem sobre esses textos? Não pregam. É difícil, muito difícil. Por quê? Porque é um texto que nos confronta a nós mesmos. E muita gente não está disposto. Às vezes, para mim poder chegar aqui e falar um negócio desse, eu preciso estar vivendo isso. E eu não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus. Não é porque eu sou melhor, não. Mas eu não posso ficar alimentando raiz de amargura no meu coração. Eu peço a Deus, Jesus, me ajuda. Uma das coisas que você pode fazer se alguém te ofendeu, não veio te pedir perdão, e você não está conseguindo lidar com isso, é começar aos poucos, orando por essa pessoa, no sentido de, Senhor, abençoa a vida dele. É o que a Bíblia diz, olha aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amor tem que ter atitude. Bendizer o que vos maldize. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ore. Pastor, eu não consigo. Ore, comece orando. Entenda uma coisa, oração não pode estar condicionada ao seu sentimento. Porque senão vai ser assim. Hoje eu levantei bem. Ah, eu tô inspirado, hoje eu vou orar. Ah, hoje eu não tô bem, não, tô meio triste. Ah, não vou orar. Não, oração.
oração não pode estar condicionada aos nossos sentimentos. Vai ter dia que a gente não tá muito bem, a gente não tá se sentindo feliz, mas a gente tem que orar assim mesmo. E acabou, não é? Você não ora só quando você tá alegre. Você vai orar em qualquer momento. Orar sem cessar. Então você ora por essa pessoa. Talvez na primeira oração, na segunda, na terceira. Você, Senhor, toma fulano. Não vai conseguir nem falar direito o nome. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo vai vendo que você está cumprindo o que a Bíblia diz. Orai por aqueles que vos ofendem. E aí vai orando, 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 orando. Quando você menos esperar, seu coração tá limpo. Você liberou perdão. Por quê? Porque você seguiu o que a Bíblia diz. O que a Bíblia ensina. E quando você segue o que a Bíblia ensina, Deus tem compromisso com você. Então o Espírito Santo vai limpar o seu coração. Agora, se você ficar se penalizando, se achando coitado ou coitada, levando para o lado pessoal, alimentando isso e querendo que Deus cobre quem tá... É como se você quisesse que alguém passasse por uma situação ruim, mas você que está tomando veneno. Então o cristão, ele precisa, pastor, que isso? Tá aí, guarda esse texto, bota aí em algum lugar na sua casa, imprime, printa, faz o que você quiser, leva lá no lugar, se tem impressora em casa, bota em algum cantinho. Se você tem tendência a alimentar essas coisas, sempre lembrar, meu Deus, tá escrito, amai os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizer os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se queremos um avivamento, precisamos nos arrepender de nossos pecados e aprender a perdoar. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. É isso. Sinopse do tópico 2. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Bom, se você deseja aí uma arte digital para o evento da sua igreja, ou você que é um profissional liberal, não se esqueça aí que você pode entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais. Preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então é uma forma aí de você anunciar o evento da sua igreja ou você que é um profissional liberal. Caso você queira, algumas pessoas fizeram, fique à vontade, tá bom? Tópico 3 para encerrar, o avivamento no sofrimento. O que o avivamento faz de diferença no sofrimento? Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, como não tem a história do Brasil? Também tem a história da igreja, tá? Há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, tá? O discípulo João, discípulo amado, e não é porque ele era amado que todos eles eram amados, tá? Só que era uma forma, né, de se remeter a ele. O evangelista, João o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Todos. Tá? E aí, tem esse livro aqui que eu tô recomendando ele lá no final, que o link tá na descrição, é o primeiro link na descrição para livros que eu recomendo, sobre o livro dos mártires. Ele vai contar a história desde a época ali dos tempos antigos até o tempo da Reforma. Sobre várias pessoas que morreram. Aí ele fala, ele dá ali uma ideia de como morreu Pedro, Paulo e outros mais. Por exemplo, nesse livro, eu não me recordo, mas no livro História do Cristianismo, ele mostra como Timóteo morreu. Timóteo, ele tinha sido um homem que Deus preparou através do apóstolo Paulo, e ele cumprindo o seu ministério, faz a obra de um evangelista. Paulo disse isso para ele. Ele está caminhando e ele encontra
um bando de jovens indo, né, vindo de festas pagãs e adoração de ídolos e tudo, e ele fala do amor de Deus para esses jovens. E eles batem nele a paulada. Dias depois, Timóteo veio a falecer. Uma morte terrível. Então, entenda, isso não é brincadeira. Aí tem gente querendo largar Jesus porque alguém falou alguma coisa que ele não gostou. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Nem a cruz, nem a espada, nem os animais ferozes, nem a tortura puderam prevalecer contra aqueles fiéis discípulos de Jesus Cristo. Foram torturados. Quem os poderia separar do seu amor? Seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não. Em todas essas coisas eles foram mais do que vencedores por meio daquele que os amou. A situação era terrível, eles pegavam os cristãos, jogavam para os animais, às vezes botava pele de animais para que os animais sentissem o cheiro e viessem os animais ferozes e os devorassem. Às vezes pegavam os cristãos, colocavam amarrados, tá? Passavam alguma substância que fosse inflamável, tá? Colocava em postes amarrados de madeira, passava essa substância e acendiam fogo. E eles viravam tochas humanas para iluminar a cidade à noite. Era um espetáculo de horror. Imagine se os cristãos tivessem negado. Se eles tivessem desistido de todo, o evangelho não tinha chegado até nós. Então nós precisamos pedir a Deus graça, força e ir em frente. Não disseram o Senhor que deveria esperar tudo isso? Jesus disse. Não tinha ele dito aos seus discípulos quando ainda estava entre eles? No mundo tereis aflições? E não era bastante compensação para os seus sofrimentos que duraram poucos anos a brilhante esperança da glória eterna que ele lhes tinha dado? Então Jesus falou da vida eterna. Então o sofrimento aqui é passageiro, é temporário, ele tem tempo para acabar. Mas nós teremos uma eternidade inteira com o Senhor. Nas bem-aventuranças, no finalzinho ele fala: bem-aventurado quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perseguiram no passado, perseguem no presente. Hebreus 11 mostra isso com muita propriedade. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Um dos maiores erros cometidos por muitos cristãos é associar qualquer tipo de adversidade ao fato dele ser cristão. Isso aqui é um erro gravíssimo. Precisamos entender que existem dificuldades que enfrentamos que não têm nenhuma relação com sermos cristãos, e sim por sermos seres humanos. Pastor, como assim? Presta atenção. Se o cristão ficar desempregado, doente, é assaltado, não consegue ter um padrão financeiro que sonha ou qualquer outra coisa desse tipo, logo vem a frustração com Deus, porque eles acham que por servir a Deus não podem passar por isso. É até ensinado aí de forma distorcida pela teologia da prosperidade que o cristão não poderia ficar doente, que isso é pecado, que o cristão não pode passar por situação difícil financeiramente porque ele está em pecado. A Bíblia fala de prosperidade, apesar que prosperidade não se resume em condição financeira. Eu não estou dizendo que Deus não possa trazer prosperidade na vida de um cristão, não possa abençoar ele financeiramente por um propósito que envolva o reino, não a vida dele apenas, porque Deus não tem compromisso com coisa egoísta, com projetos egoístas, Deus não tem compromisso com isso, nesse caso. Então eu tô falando de Deus abençoar, uma ação sobrenatural, tá bom? É claro que ele nos deu vida, nos deu saúde, nos dá fôlego, né, para poder trabalhar, para conquistarmos, isso aí é uma outra coisa, mas há casos que vêm por meio sobrenatural. Algo, né? Deus toca no coração de alguém, abençoa. A gente ouve pessoas contando que receberam uma casa, ganharam um carro, ganharam isso, ganharam aquilo, uma condição financeira melhor. Pode acontecer? Pode. Mas Deus só vai entrar se isso tiver um propósito dentro do projeto da obra, do reino. Só que tem gente que fica frustrado com Deus por causa disso. Até apoiado por essa teologia que mostra algo. Eu não estou dizendo que a Bíblia não ensine sobre a prosperidade, mas eu estou mostrando que é uma distorção da prosperidade da Bíblia.
A Bíblia não fala do jeito que é ensinado muitas vezes aí. Aí o que acontece? Essas pessoas ficam o quê? Frustradas com Deus. Muitos diminuem o ritmo na caminhada cristã e outros pensam até em abandonar a Jesus, porque as coisas não estão acontecendo. E os não cristãos? Vão abandonar a quem quando passam pelas mesmas coisas? Deixa eu fazer uma comparação aqui para você. E os não cristãos, quando ficarem desempregados, vão abandonar quem? Quando ficarem doentes, vão abandonar quem? Quando forem assaltados, vão abandonar a quem? Quando não conseguirem um padrão financeiro, vão abandonar a quem? Então, irmãos, em nome de Jesus, isso não tem a ver com ser cristão, tem a ver com ser humano. Nós não podemos botar na conta de Deus coisas que têm a ver com ser humano. Então há aprovações, lutas que a gente passa porque somos seres humanos. Não é porque você é cristão. Sendo cristão ou não cristão, você passaria por aquilo. Agora, há coisas por causa de ser cristão. Estevão morreu por causa de ser cristão. Paulo morreu por causa de ser cristão. Paulo passou por determinado sofrimento por causa de ser cristão, fazendo a obra de Deus. Neemias passou por sofrimentos por causa de ser um servo de Deus. Ele estava envolvido na obra. Agora, nós não podemos pegar tudo o que acontece que é desfavorável à nossa vida e achar que é porque somos cristãos. Aí botamos na conta de Deus. Ah, Deus, tu não me honrou. Os heróis da fé do Antigo Testamento e os cristãos do passado que morreram por causa de servir ao Senhor e os cristãos do presente que sofrem em muitos lugares do mundo por causa da sua fé, teriam vergonha do evangelho que muitos de nós afirmamos professar. Porque qualquer coisa quer abandonar Jesus, qualquer coisa não quer ir mais pro templo, qualquer coisa quer largar a responsabilidade que Deus deu para ele ou para ela. Isso é falta de maturidade. Então nós precisamos pedir a Deus graça, o Espírito Santo trabalhar, produzir o seu fruto, nos dar maturidade para podermos prosseguir. Que fé é esta que depende de circunstância favorável para existir? Que amor é esse que temos por Jesus que só existe se ele não permitir passarmos por dificuldade? Imagina então Paulo. Paulo ia largar Jesus. Você já leu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11? A partir do versículo 23. Eu não tenho tempo aqui para colocar na tela, hoje não vai dar. Você já leu? Lê lá, por favor, depois. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Pode dar uma lida lá. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é uma realidade. Ó, eu não vou ler. Deixa eu ver se vai vir aqui. Ah, tá. Eu não vou ler, mas eu vou colocar aqui só para confirmar para você que é o que eu estou falando. Porque a aula já está com o tempo apertado, então não dá tempo de ler. Mas eu vou colocar aqui só para você poder ver que realmente está... Aí, Paulo aí, ó. São servos de Cristo? E aí ele vai falando tudo. É porque tá na NVT. Deixa eu colocar aqui, ó. São ministros de Cristo? Aí, ó. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1 e por aí vai. Leia depois, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Não deixe de ler, não. Imagina, Paulo tinha abandonado. Porque ele teria abandonado Jesus, porque Jesus permitiu ele passar por tudo isso. 2. O avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem as situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Situações difíceis por causa da fé. O desemprego nem sempre tem a ver com a questão da sua fé. A doença nem sempre tem a ver com a questão da sua fé. Então nós temos que dividir uma coisa da outra, separar. Agora Deus vai nos dar sabedoria para passar pelo desemprego, vai nos dar graça como cristão. A gente não vai ficar murmurando, pedindo a Deus ajuda. Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor supre, o Senhor Deus da providência. Mas botar na conta de Deus tudo que passamos como se fosse por causa de sermos um cristão é uma coisa que realmente não deve ser feita assim. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes. O que é resiliente? Capacidade de recuperar ou se adaptar a má fase ou mudança. Através da ação do Espírito aqui, tá? Diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento a alegria do Senhor é a sua força, certo? Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. Nós precisamos de um avivamento, sim. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa, certo? Agora eu preciso colocar uma coisa aqui. Apesar do avivamento espiritual ser importante e estar disponível a todos os cristãos, Jesus mandou, é uma ordenança, buscar, né? Seja revestido de poder, tá? Então, apesar do avivamento espiritual ser importante, estar disponível a todo cristão, em hipótese alguma devemos achar que apenas um cristão batizado com o Espírito Santo
Porque avivamento aqui está sendo um sinônimo de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, tá? Então, eu tenho que deixar muito claro que, em hipótese alguma, devemos achar que apenas um cristão batizado com o Espírito Santo é capaz de suportar as dificuldades devido à sua fé. Porque mesmo um cristão não batizado com o Espírito Santo, se o Espírito Santo está tendo oportunidade de produzir o seu fruto na vida desse cristão, e o fruto não depende do batismo com o Espírito Santo, eu quero deixar isso aqui muito claro, porque biblicamente fica muito claro isso, sem nenhum problema. É uma ação do Espírito, só que o Espírito já mora dentro da pessoa. Então o Espírito vai produzir o fruto independente da pessoa ser ou não batizada com o Espírito Santo, só que ele vai ficar limitado à questão da realização do serviço. Ele precisa do batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder, edifica a vida dele, edifica a vida do próximo através também dos dons espirituais. Então, em hipótese alguma, nós podemos achar que só um cristão batizado com o Espírito Santo é capaz de suportar as dificuldades devido à sua fé. Por quê? Até porque, se pensarmos assim, vamos desconsiderar todo o sofrimento enfrentado pelos heróis da fé do Antigo Testamento. É só ler Hebreus 11. Que não foram fiéis, que foram fiéis até o fim, que foram, tá? Eu falei que não foram, não. Que foram fiéis até o fim, quando o Espírito Santo não havia sido ainda derramado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado. Ele se manifestava, mas ele não estava ali, morando, habitando continuamente. Ele se manifestava, era diferente. E especificamente na vida de um ou de outro, ele estava ali presente. Mas como no Novo Testamento, derramado sobre todo aquele que crê, né, que busca, é diferente. Aí é o ministério do Espírito Santo, Novo Testamento ali, tá? Não que o Espírito Santo não operasse no Antigo Testamento. Então, se nós acharmos que só um cristão batizado com o Espírito Santo é capaz de suportar as lutas por causa da sua fé, então por que os heróis da fé do Antigo Testamento suportaram? O Espírito Santo estava dando graça para eles não eram batizados com o Espírito Santo. Também anularemos o exemplo de vários cristãos em todas as épocas que, mesmo diante dos sofrimentos, não negaram sua fé, apesar de não serem batizados com o Espírito Santo. Então, por que está sendo dito isso aqui hoje nessa aula? Para que você não ache que só um cristão batizado com o Espírito Santo é capaz de suportar. Isso não é verdade e nem é bíblico. Porque a prova bíblica está aí. Antigo Testamento e durante toda a época, aonde até deixaram de buscar o batismo com o Espírito Santo, muitos perseveraram e até morreram, queimados e por aí foi, comidos de bicho e por aí foi, né, alimentado foi alimento de feras e aí continuaram firmes ali. Porém, Jesus quer que sua igreja, é claro, ainda que um cristão não batizado com o Espírito Santo possa suportar, Jesus quer que sua igreja seja revestida de poder para cumprir a missão de evangelização através de sinais e prodígios. E isso precisa do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, se o Senhor da igreja nos dispensou esse poder, devemos buscá-lo. Ele nos dispensou e ordenou que buscássemos, né? Pois através do que vamos experimentar, podemos também resistir às oposições que se levantam por causa da obra que será realizada. Então, ser batizado com o Espírito Santo também vai contribuir muito para a questão dos momentos que vamos enfrentar. Agora, precisamos ter uma maturidade. Que eu posso ser batizado com o Espírito Santo, não ter maturidade, e aí no momento que vem as dificuldades, eu não tenho uma estrutura espiritual, na hora que vem a dificuldade eu quero abandonar, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo. É por isso que é um conjunto. Batismo com o Espírito Santo, ele dá os dons tem os dons espirituais e também o fruto do Espírito. Para poder ali o cristão estar alicerçado e ir em frente. Eu não tenho como explicar muito aqui sobre detalhadamente, sobre dons, essas coisas, né? Fruto, porque esse não é a temática da aula. Sinopse do tópico 3. O cristão avivado mantém-se fiel a Deus mesmo diante da perseguição e da morte. Conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificar no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Você vê que a lição está mostrando Estevão um mártir avivado. Então, ele foi até o final, cheio do Espírito Santo. Devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, mas em momento nenhum nós queremos deixar transparecer que uma pessoa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo não pode perseverar. Porque senão nós começamos a ensinar aquilo que a Bíblia não está ensinando.
Agora, devemos buscar? Sim. Jesus disse, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, que venhamos buscar esse poder para que tenhamos mais esse revestimento para enfrentarmos as dificuldades, as lutas, as batalhas, tá bom? Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, apesar de estar buscando, continue buscando. Não fique triste. Essa é uma obra de Deus, não é uma obra sua, tá? E nós também não devemos ficar julgando aqueles que não são. Ajudemos eles através da oração e o Senhor poderá batizá-los com o Espírito Santo no tempo que assim o Senhor quiser. Assim como Estevão, todo crente fiel verá a Cristo um dia face a face. Que coisa linda, né? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 8, 19/2 ou 19 de fevereiro de 2023, o avivamento espiritual no mundo, tá? E não se esqueça de assistir o programa Entendes Tu que Lês? Vou deixar o vídeo na última tela para você, o link na última tela para você clicar e assistir. Estevão, o Marte Avivado. Vai te ajudar muito a compreender alguns detalhes a mais que não é tratado aqui na lição. E também deixo como recomendação esse vídeo que também vai ficar aí, João 16:33, tenham ânimo nas aflições. Tá? Recomendação de livros, link na descrição. O primeiro é o que eu já falei, o Livro dos Mártires. Quer conhecer a história de quem morreu por amor ao Evangelho? Leia esse livro. Aviva a tua obra, o avivamento no país de Gales, a história do avivamento Azusa, por que tarda o pleno avivamento e o Deus que destrói sonhos no sentido de não cumprir o que eu quero, e sim o que ele quer. O que ele não quer não vai ser cumprido, sim o que ele quer, porque o projeto é dele, não meu. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Esse é um livro bem interessante, porque tira a ideia da nossa mente que Deus tem que fazer o que nós queremos. O que é disseminado, às vezes, até em muitas pregações, por causa da forma que é aplicado. Mas Deus não tem compromisso com os meus projetos, e sim com os projetos dele. Sou eu que tenho que abraçar os planos de Deus, e não Deus abraçar os meus planos. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até o final, que Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente. Não deixe de divulgar o canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Eu sei que durante o vídeo, durante a aula, várias vezes apareceu aí a questão se você quer me convidar, a minha esposa, para poder ir num evento na sua igreja e também sobre divulgar o canal. Então coloque tudo isso em prática. Não deixe também de se inscrever no canal, é importante, tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse programa. Senhor, traz um avivamento sobre nós. Senhor, nos enche do teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que não são batizados, que o Senhor possa batizar. Senhor, que o Senhor possa dar dons espirituais de acordo com a tua vontade para a vida de cada um. Também, Senhor querido, produz o fruto do teu Espírito na nossa vida, para que possamos ter maturidade, possamos ter crescimento espiritual. Senhor, continue abençoando a vida de cada professor, não deixa parar, não deixa desistir, não deixa entregar a responsabilidade, Senhor. Eu sei que não é fácil. A vida de cada aluno, eu entrego cada um em tuas mãos, Senhor. Cada família, eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Bom, tô deixando aí no final para você, tá bom? Para você poder aí assistir no final do vídeo, que Deus possa, recomendação de vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.